Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, somos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Como os irmãos já sabem, nosso pastor está descansando um pouco. Eu creio que quarta-feira ele está retornando. Eu creio que na quinta-feira ele estará aqui conosco, né? Irmãos, eu acordei por volta de 4 horas da manhã, perdi o sono e preocupado ali, né, com o velório. Eu falei, misericórdia, Jesus, tem misericórdia, como é que vai ser esse culto? E quando eu acordei de madrugada, falei lá no velório e falo aqui, Deus colocou aquele louvor no meu coração, 422 da harpa. E, irmãos, eu confesso, Deus começou a ministrar algo no meu coração. Eu até falei para o Júnior, até falei na quinta-feira para os irmãos, que a gente não sabia quem ia pregar, se ia ser fulano, se ia ser ciclano. E naquela madrugada Deus falou comigo, quem vai trazer uma palavra lá na igreja é você. E eu falei para Deus, mas o que eu irei falar? O coração estava um pouco entristecido, eu falei, o que eu vou falar? Deus falou assim, você vai falar sobre o vaso. A importância do vaso na casa do Senhor. Amém? Mas antes eu gostaria de colocar esse louvor 422 da harpa. E eu quero que os irmãos tragam essa reflexão. Irmãos, depois do velório, eu confesso, naquele momento que se fazia de forte, né? Mas depois saí passando mal. Não deixei ninguém perceber. E de repente algumas pessoas falaram assim para mim assim, pastor, não, até brincaram, eu quero que o senhor faça o meu velório. Eu falei, sangue de Jesus tem poder, minha irmã. Eu falei desse, o sangue de Jesus tem poder. Eu fazer o seu velório, você está com brincadeira? Vamos tudo no arrebatamento da igreja, mas só que tem uma coisa, irmão, a glória de Deus desceu naquele lugar. Né? E aí eu vi algum comentário chegar e falar assim, gente, é a primeira vez que eu venho num velório cristão. A pessoa diz que saiu de lá transformada pela presença de Deus. Agora, sabe o que eu estou percebendo, irmãos? Com todo o respeito, parece que o velório está sendo aqui na igreja, porque lá no cemitério da Vila Formosa, teve línguas estranhas, eita glória! Eu achei que a irmã Duli ia ser batizada com o Espírito Santo. Sabe por quê, irmão? Porque nós damos toda a honra e toda a glória a Ele. E eu falei, Deus, mesmo aqui no velório, o Senhor se faz presente. Sabe, sempre tem aquelas pessoas que ficam observando, né? Família do que nós sabemos, estava até com guia no pescoço, mas na hora do louvor, eu falei assim, vai cair, Jesus, tem misericórdia, vai cair, sabe por quê, irmão? Porque a presença do Senhor estava naquele lugar. E aí veio esse louvor, bem suave, eu estava na minha cama 4 horas da manhã, entrou esse louvor. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não pode a glória ofuscar do reino do gozo celeste que Deus quis para mim preparar. Irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades,
A Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muita saudade, da glória que lá hei de ver. Ó, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor, pagar calamante ou calamas, a casa que lá hei de ter, e meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu. Ali há bastante riqueza, do qual poderei desfrutar. Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muita saudade, da glória que lá hei de ver. Ó, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterro não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar, quais astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. Irei eu para linda cidade, Jesus me dará um lugar. No céu tenho muita saudade, das glórias que lá hei de ter. Ó, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Aleluia! Louvado seja Deus. Irmãos, e quando eu cantava esse louvor de madrugada, eu falei comigo: ora vem, Senhor Jesus. Irmãos, sabe o que eu aprendo? A morte é um presente de Deus para nós. E ali naquele momento, eu falo, meu Deus, costumo falar que todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. O país está de ponta cabeça, mas ninguém quer morrer. Porque viver é bom, não é verdade? Melhor ainda, na presença de Deus. Amém? Irmãos, abre as vossas Bíblias em Jeremias, capítulo 18. Eu até falei para Deus, o senhor tem certeza que é para mim trazer essa palavra? E Deus falou assim: sim. Eu vou ler aqui 4 versículos de Jeremias 17, Jeremias 18, desculpa, irmão, Jeremias 18. Faz tempo que a gente não fala, a gente fica meio trêmulo. Fala assim a palavra, vou ler aqui no telão para todo mundo me acompanhar no telão. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro
e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Amém? Amém. Irmãos, a Bíblia fala que tem vasos para todos os gostos. Tem vaso de ouro, vaso de prata, de bronze, de ferro, tem vaso de madeira, tem vaso de barro. E a palavra do Senhor nos compara aqui como vaso de barro. Louvado seja Deus. E o que me chama a atenção, meus irmãos, nesta palavra, é que todos nós aqui somos vaso de barro. Aí você começa a entender a palavra, né? A irmã Cida até me fez uma pergunta, na sexta-feira, antes de sair, que eu tinha um convite na sexta-feira para ministrar uma palavra ali na Assembleia de Deus, do Belém, na Taubaté, onde a nossa irmã Rosa, aquela que veio pregar aqui, ela lançou um convite, falei assim, vou lá pagar essa dívida, que assim fica mais fácil nós trazer ela aqui de volta. E a irmã Cida me ligou e perguntou assim, pastor, a gente pode cremar a irmã Rosa? E aí eu falei assim, Cida, eu vou pela palavra de Deus. Do pó nós somos formados e do pó nós tornaremos. Então, biblicamente, Cida, eu não faria isso. Em todos os velórios que nós fomos de cristão, nunca vi um cristão ser cremado. Eu particularmente nunca vi. E assim ela me ouviu e falei, amém, pastor, Deus abençoe, é isso que nós queríamos saber. Dei a explicação para ela. E aí aí eu comecei a entender a palavra. Estando ali no sepultamento, a gente começou a ver aquele pozão, né? Eu até olhei assim e falei, Deus, que pó que é esse? Aí eu falei assim, agora eu estou entendendo a tua palavra. Irmãos, nós somos escolhidos por Deus. Deus nos levantou, nos formou, nos limpou, para Ele nos usar. Eu estava ali sentado, olhando para esse vaso. Isso aqui é de vidro, né? Estava olhando para esse vaso. Não está lindo? Não está bonito? Com flores? Louvado seja Deus. Eu gostaria que todos prestassem atenção na palavra de Deus. Amém? Irmãos, aí Deus começou a fazer uma pergunta para mim. Eu louvo a Deus por ter nascido num berço evangélico. Não conheço nada do mundo, também não tenho vontade. Não tenho vontade, né? Mas eu tiro a base, eu vou falar do meu irmão, vou pegar como um exemplo, meu irmão Isaías. Até um tempo desse aí, estava sendo um vaso usado na mão do diabo. Um homem que lá em Minas Gerais dirigiu igreja, presbítero, e de repente, por um vacilo, tomou uma rasteira e o diabo começou a usá-lo. Bebendo, fazendo aquilo que não me estava agradando ao Senhor. Mas aí sabe o que acontece? A Bíblia fala
que o vaso que estava sendo feito na mão do oleiro caiu. Irmão, não anotei nada não, tá, irmãos? É palavra revelada, que eu não tenho o costume de anotar, irmãos. Eu tenho essa dificuldade de anotar as coisas. A Bíblia fala que o vaso caiu da mão do oleiro, quebrou-se. E sabe o que era a minha oração? Quebra o meu irmão, faça ele de novo. Muda. Eita glória. Quantos aqui nessa noite não caiu na mão do oleiro? Sentiu a dor do que é ser quebrado na mão do oleiro? Quando foi esse dia, meu irmão postou lá na rede da família, ele cantando no grupo de varões, e Deus renovando a vida dele. Alamassuri, alamácia. Ei, não importa o tipo de vaso que você é nesta noite, Deus quer te encher da presença dEle. Né? Ô glória! Tem um vaso, tem um vaso que tem ali, como é que eu posso falar? Uns apretextozinhos a mais, né? Eita glória! Eu tenho o costume de falar, tem vaso que tem a boca grande, tem vaso que tem a boca pequena, tem vaso que é gordo, que é magrinho. Ele é feito conforme o oleiro quer fazer. Mas é importante que nós somos vaso na mão do oleiro. Glória! Ô glória! Só que aí, irmão, nós temos uma dificuldade. Nós estamos ainda na mão do oleiro, você sabia? Aí Deus falou comigo, eu quero que você fala sobre as 4 estações de um vaso. Glória! O vaso caiu, quebrou. Ainda bem que o barro estava mole, né? Já pensou pegar o barrinho duro, já queimadinho? Tem que passar ele na moinha, moer tudo de novo. Louvado seja Deus. Primeiramente, irmãos, caímos na mão do oleiro. E ele nos faz de novo. Quando nós somos feitos de novo, irmãos, sabe para onde nós vamos? Primeira estação. Sabe para onde nós vamos? Depois de ser quebrado, nós vamos descansar numa partilheira. Já não vai direto para o fogo, não. Você sabia disso? Não vai direto para o fogo. Glória. Aí depois que ele dá aquela descansada, que ele cria uma consistência, aí o oleiro leva ele no fogo. Levou ele no fogo, já não vai achando, irmão, que já vai ser usado assim, não. Ele vai fazer um teste, para ver se aquele vaso não está com alguma trinquinha. Quem sabe, de repente, na hora da purificação ali, ficou uma pedrinha, e aquela pedrinha vem a fazer com que o vaso, para depois ele ser usado. Mas ultimamente nós estamos tendo uma dificuldade, porque, eu sou vaso, não tenho mais que ouvir a voz do pastor, Deus me chamou para ser vaso, eu vou fazer a obra. Não, se nós somos vasos, nós temos um dono, e no momento certo Ele vai nos usar. Mas qual é a minha maior preocupação, igreja? Que tipo de vaso que nós estamos sendo dentro da casa do Senhor? Ô glória! Olha o que a palavra de Deus nos fala aqui em 2 Coríntios 4 e 7.
Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nesse seu vaso de barro aí, tem a presença do Espírito Santo de Deus? Porque nós temos um defeito, irmão. Eu preciso falar. Glória. Às vezes, porque nós chegamos, falamos assim, balá, 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 dá uma rodadinha. Eita, aquele é vaso, aquele está cheio. Precisamos ver o conteúdo que está dentro dele, se é realmente a presença de Deus. Não se deixa enganar. Jesus tem misericórdia de mim. Glória. Tem muitos aí se colocando no lugar de vaso, mas está vazio, não tem nada dentro. É uma das coisas que me preocupa. Criamos uma fantasia. Esse dia até falei para uma irmã assim, né? Conhecemos um irmão, o irmão profetizava, e aquela coisa toda e tal. Olha, homem de Deus. Pela pouca experiência que a gente tem de igreja, né? Se eu falar o quanto tempo que eu tenho de igreja, os irmãos vão descobrir minha idade, né? Mas também não dá para esconder muito, porque os cabelos brancos já estão começando a aparecer. E aí eu falei para as irmãs assim, irmã, toma cuidado. Nem tudo que brilha é ouro. E se tem uma coisa que eu tomo cuidado é com isso. Não é qualquer um que vem colocar a mão na minha cabeça que eu não aceito. É uma opinião minha, irmão. De repente é um vaso sujo. Está aí para enganar o povo. Devemos tomar esse cuidado. Aí eu até falei para a irmã, presta atenção. Toda vez que a irmã convida, ele fala, irmã, dá para fazer um pix para me pegar Uber? Pode observar, irmão. E só quer entregar a palavra de bênção. E eu falei para Deus, eu sou teu vaso, me usa. Que esse tesouro que está dentro de mim guardado, que ele possa resplandecer a cada dia. Quando nós nos colocamos em lugar de vasos do Senhor, não temos medo de entregar a palavra de Deus conforme ela é. Uma vez eu estava dentro da minha casa, eu não sei se já contei esse testemunho aqui. Estou lá sentado na cama, e de repente uma briga na rua. Aí Deus falou assim comigo assim, você é vaso? Sou. Meu, é. Então eu quero te usar. Falei, Jesus, tem misericórdia. Como? Desce. Deus, eu vou entrar no meio da briga? Desce. Aí eu desci. Olha a situação do vaso, irmão. Agora tem vaso que quer ficar só brilhando. Ó. Quer ficar aqui, ó. Sou vaso de Deus. Fica desse jeitinho aqui, eu não saio do lugar, irmão. Não faz nada. Irmão, presta atenção na palavra. Não sai nada. Se não colocar água, não enche. Se não colocar as plantas. E aí sabe o que Deus fez? Desce lá. Eu desci. Quando eu cheguei na rua, o camarada imprensando a esposa dele na parede, ameaçando de bater, porque ia matar o irmão, ia fazer não sei o quê, não sei o quê. Aí eu olhei assim, mas pensa numa cara de malandro. Falei, agora, Jesus. Aí Deus falou assim, tu não é vaso? Mas também, né, Jesus, misericórdia, né? Mas eu estou para que der e vier. Aí ele discutindo, quando ele foi para cima dela, da mulher, aí eu gritei, ei, pode parar. Aí ele regalou os olhos. Que tipo de homem é você? Ele regalou os olhos para mim. E perguntei, o que está acontecendo? E o homem babava. Aí ela começou a contar a situação, ele também. E eu, na autoridade, eu falei, você precisa criar vergonha na cara.
precisa voltar para Jesus, sem conhecer a pessoa. Falei tudo que eu tinha que falar para ele, que Deus colocou na minha boca. E falei para ele, tem mais. Amanhã quero você aqui na porta da minha casa, para nós ir para a igreja. Falei assim para ele, virei as costas, e falei, Deus falou assim, dá para ela R$50 na mão dela. Porque eles estão sem mantimento em casa. E divide o que você tem dentro da sua casa com eles. Fui lá, falei para minha esposa, dividimos e demos, entramos para dentro. Falei, Jesus amado, o que o Senhor fez eu fazer? Quando foi no outro dia, na hora de me saindo para a igreja, estava lá o camarada, ele e as 3 crianças dele. Falei, cadê a esposa? Está trabalhando, ela não pode ir. Então vamos. Chegou aqui, se reconciliou com Cristo. Aí conversando com ele, ele falou assim para mim, pastor, o senhor nem sabe quem eu sou, né? Falei, não, Deus mandou eu descer, falei, está falado e acabou. Peguei 17 anos de cadeia, mais de 15 homicídios. Falei, Jesus amado, se eu soubesse disso, não tinha falado, não. Mas eu sou vaso, irmão. Às vezes só queremos entregar profecia aqui dentro da igreja, como a irmã Fabiana falou, quem é vaso tem cuidado aonde anda. Ai, eu só vou profetizar lá na igreja, porque assim o pastor vai reconhecer meu ministério. Não, Deus quer te usar aonde você estiver. Ô glória, eu sinto Deus aqui nesse lugar. Ô glória, ô glória. E até hoje o rapaz está firme na igreja, porque Deus é bom. Irmãos, vamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Às vezes só queremos sentir a presença de Deus quando fazemos campanhas, só queremos profetizar. Não é assim? Eu falo para Deus, eu sou vaso, me coloco em toda a posição que Deus precisa que eu fique, mas toda vez eu falo, a glória é tua, a honra é tua. Tem dia que eu tenho o costume de falar assim, Deus, eu não gosto de profetizar lá na minha igreja. Eu já falei isso para Deus. Não, deixa para os vasos de fora, vem profetizar, porque às vezes, meus irmãos, aleluia, é difícil, irmão, dá uma sensação que a gente sabe da vida das pessoas. Glória. E quem é vaso, irmãos? Eu preciso falar. É um culto de domingo, mas eu preciso falar. Foge da aparência do mal. Você que é vaso, busque mais a Deus. Sai do meio das conversinhas. Aquilo que tem entristecido o coração de Deus. Não adianta você aqui na igreja demonstrar, oh glória, aleluia, e lá fora você é outra pessoa. O que te fez está te vendo. Glória. Deus levou Jeremias para mostrar como estava o povo de Deus. Deus nessa noite quer levantar Jeremias. Sabe por quê que a igreja está sofrendo? Sabe por quê nós não estamos mais vivenciando milagres, igreja? Porque quando Deus manda, não, Deus, isso eu não quero fazer. Não, Deus, manda o Tiaguinho fazer. Não, Deus, manda a Odália. Deus, não vou falar, não.
Manda a Lúcia falar, não vou falar não. Não é assim? Deus quer te usar. Deus quer te usar. Viu? E eu falei para Deus, esse dia eu estava conversando com Deus, mas Deus, estou me sentindo que eu estou parado. O que está acontecendo comigo? Eu me coloco, viu, Júnior? E falo para Deus, não é possível. Eu não sou essa pessoa. Né? Eu não sei se as provações vai deixando nós meio. Mas eu falei, Deus, me dá uma amassadinha em mim de novo. Se eu tiver que passar na mão do oleiro, faça. Eu sou vaso. Né? Mas ultimamente, sabe o que está acontecendo? Nós queremos ensinar como que Deus tem que trabalhar. Você sabia disso? Louvado seja Deus. Nós queremos ensinar como que Deus tem que trabalhar em nossas vidas. Louvado seja Deus. Mas em Isaías 64:8 fala assim: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obras das Tuas mãos. Dia, conversando com o irmão, falei assim: ó irmão, Deus tem uma chamada na sua vida. Não rejeite a chamada de Deus. Ó, vê lá, hein? Até brinquei. Aí, vê lá. Aí vem, sabe aquela conversinha? Ai, pastor, mas não estou capacitado. Mas nem eu estava para ser capacitado para ser pastor, irmão. Quem capacita é Ele. Olha lá, ó, aqui está falando a palavra lá em Isaías. Somos obra da mão dEle. Se Ele nos formou, então é Ele que vai nos capacitar. Né? E aí, meus irmãos, eu acho que isso deve ser do ser humano, né? Eu vou lá naquela igreja lá, porque lá tem vaso. Ô irmão, aqui está cheio de vaso. Mas sabe qual é o problema? Vamos ser sinceros? Sabe qual é o problema, irmão? Temos medo de deixar Deus nos usar, irmãos. Eu já falei para o pastor, pastor, o dia que Deus fazer eu dar um carreirão nessa igreja, o Senhor não me segura. Porque eu sou vaso. Aí sabe o que o pastor falou para mim? Irmão Samuel, dependendo da situação, eu corro atrás de você também. Né, irmão? Porque nós queremos ver o milagre de Deus, mas nós, não! Somos obras da mão dEle. Você acha para que Deus te formou? Para ficar aí sentadinho? Não. Sabe o que eu quero falar para vocês? Não precisa ter título de pastor, ou de evangelista, ou de voluntários, ou dirigente de círculo de oração. Em qualquer lugar, vocês são vaso, escolhido, separado para fazer a obra de Deus. Tivemos num culto, na empresa do irmão Roberto. Vamos lá. Quando foi me dada a oportunidade que eu falei algo. Olha a importância, irmão, quando Deus muda a textura do vaso. O vaso passa a chorar. Eu vi o testemunho lá de um dos funcionários dele. O funcionário falou assim, antes do senhor Roberto falar alguma coisa, primeiro ele falava aquele monte de coisa. Não tinha paciência de ouvir. Aí ele falou assim, mas hoje é diferente. Há uma transformação de dentro para fora. Eita glória!
O que Deus está querendo dizer nessa noite? Não adianta você ser um vaso bonito por fora, mas por dentro está vazio. Mas nessa noite, Deus quer encher os vasos dele. O vaso tem que ter conteúdo dentro. Calamás, Súria, Lamás. Alamão, Tchori, Alamás, canta, Alamácia. Lamão, Tchori, Alamás, Súria, Alamácia. Oh glória, oh glória, oh glória. Para nós encerrar, irmãos, que eu não quero cansar os irmãos, lá em Romanos 9, 20, 21. Mas, ó homem, quem és tu, a quem Deus replicas? Porventura, as coisas formadas dirá ao quem formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e o outro para a desonra? Está vendo aí, irmão? Todos nós somos vasos. Aí sabe o que Deus me traz? Como que foi Ele que fez o ser humano? Não é verdade? Eu louvo a Deus, que eu tenho certeza que a igreja aqui nesta noite é vaso de honra na mão do Senhor. Eu tenho certeza disso. Mas a gente foi para o mundão, que também foram feitos pelas mãos de Deus, são vasos de desonra. Não honra o nome do Senhor. Para me encerrar esta palavra, temos honrado o nome do Senhor? Eu continuo falando. Você se apresentar aqui, né? Dá até aquela tremidinha para falar que está cheio do poder de Deus. Isso é fácil. Mas eu quero ver lá fora, irmão. Já falei para os irmãos, eu posso ser o que eu quiser aqui dentro para chamar a atenção do pastor e da igreja. Eu quero ver lá fora. Eu já falei isso para os irmãos. Uma vez eu estava lá em casa, triste, abatido. Algo que eu ouvi. E eu saí para fora e comecei a conversar com Deus. Falei, Deus, tem hora de dar uma sensação que eu perdi a minha identidade. Me ajuda. Eu ouvi essa palavra doeu. Fala comigo. Sabe o que eu falei para Deus? Nem se o Senhor tiver a usar um passarinho, mas fala comigo. Se eu sou teu ou não. Se eu tenho te servido com honra ou não. Aí sabe o que Deus fez, irmãos? Desculpa da expressão. Vem um viciado, um nóia, chutando o saco para cima, aquele jeito deles que nem doido, sabe? E vai para lá e vem para cá, e eu desbruçado em cima do carro, olhando para o nada, e de repente, aquele rapaz passou diante de mim, e parou e falou assim, eis aí, um obreiro de Deus, vaso, que não tem do que se envergonhar. Sabe o que ele falou? Tu és vaso de honra na mão de Deus. Eu falei, Deus, como é que esse rapaz sabe disso? Sabe o que ele virou para mim? Ou você acha que Deus não usa nóia para falar com você? Às vezes nós queremos ouvir isso dentro da igreja, para depois nós falar para a igreja, eu sou vaso de Deus. Não! Deus usou um rapaz, até mostrei esse dia para minha esposa, filha. Foi esse rapaz é que uma vez Deus usou ele para falar comigo. Não conheço, não sei nem o nome do rapaz. Eu só oro por ele, para Deus transformar a vida dele. Então, meus irmãos, ser vaso na mão de Deus não é para se aparecer. É para nós ser cheio da presença dEle. Não é para você falar bonitinho ou falar difícil.
O vaso de Deus, ele se coloca em qualquer posição para que Deus possa usá-lo. Numa das visitas que eu fui levar a Santa Ceia para a mãe do Li, fomos lá, fizemos uma oração. Eu estava no quarto, aí Deus falou comigo: sai do quarto e vai andar no corredor. Eu falei: mas Deus, peguei o olhinho, coloquei no bolso. Mas Deus, vai andar no corredor. Aí eu comecei a andar no corredor do hospital, com a mãozinha no bolso, olhando. Olhava numa sala, Deus falou assim: vai lá no fundão. Fui lá no fundo da sala. Quando eu estou no fundo da sala, que eu vinha voltando, eu falei assim: entra nessa sala aqui. Falei: Deus, não é possível. Entrei na sala, tinha uma senhora no leito e o filho do lado dormindo, até ouvindo futebol. Aí eu entrei na sala, cumprimentei ela. E falei para ela assim: a senhora é um vaso escolhido por Deus. A senhora está aqui por não entregar aquilo que Deus mandou a senhora entregar lá na igreja, né? E aquela mulher começou a chorar, mulher de círculo de oração. E ali nós oramos, nos alegramos, e Deus falou assim: profetiza na vida dela. E profetizei na vida daquela mulher. E ela ali começou a contar a história dela. E ali nós dois começamos a glorificar a Deus. E ela falou: assim que eu sair daqui, eu vou fazer aquilo que Deus me ordenou para fazer. Irmãos, ser vaso separado por Deus, nós vamos sentir o desprezo. Você sabia disso? Quando nós somos usados por Deus, não é todo mundo que vai querer nos abraçar. Né? Mas não deixa de ser um vaso, irmão. Não deixa. Por onde você andar, carrega a presença de Deus. De repente, uma vez chegaram assim em mim e perguntaram assim: o senhor é pastor? Eu falei: sou. Mas pastor trabalha? Eu falei assim: como é que eu vou comer? Não, mas filha, aqui é um homem provado. Eu não vivo explorando igreja, não. Ah, Deus está mandando falar, eu vou falar. Aqui é um homem que tem as marcas do trabalho. E carrego comigo no meu coração a marca de Cristo, que para mim é poder de Deus. Aquela pessoa falou com uma admiração tão grande. Falei, aí Deus me fez entender. Porque hoje, para a pessoa mostrar que é um vaso, ele tem que estar com um Rolex no bolso. Tem vaso aí para falar que Deus é com ele, tem que estar com um carro importado. Tem que estar com um ótimo apartamento. O banco bombando. Não! Isso não significa que Deus está com essa pessoa. Os verdadeiros adoradores adorarão a Cristo em espírito e em verdade. Já viu aquela pessoa que você quer falar com ele? Não, tem que agendar o dia para falar. E se coloca em lugar de vaso de Deus. Aí você começa a puxar na Bíblia, começa a ver os profetas, da maneira que eles viviam. Sabe por quê, irmão? Está tendo muito vaso de ouro, vaso de prata, até uns vasinhos de cristais está aparecendo por aí. Eu vou, mas tem que ter tanto lenço branco, tantas toalhas, água mineral. Oh. Enquanto Elias tomava água do ribeiro, se alimentava pelo corvo, mas só que tinha uma coisa:
Quando abri a boca, Deus assinava embaixo. Não se iluda, igreja. Eu louvo a Deus, que aqui ainda tem vasos de Deus. Glória, glória. Eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus. Você é vaso? Você é vaso? Está buscando a ser cheio da presença de Deus? Hã? Você é vaso lá no seu trabalho? Hã? Ou lá no seu trabalho você vira um vaso de cristal só para se aparecer? Ah, Deus está falando aqui nessa noite. Hã? Louvado seja Deus. Eu tenho que falar, Deus, por onde quer que eu passe, que eu possa deixar as marcas de Cristo. Hã? Glória. Aonde eu colocar as plantas dos meus pés, que a tua presença esteja comigo. Eu falei para Deus, eu não preciso de fama, eu não preciso de nome, mas eu quero que a tua glória esteja sobre a minha vida. Amém, igreja? Mais uma vez, tem vaso aí? Uma irmã me abordou ali. Ela teve, não sei se foi uma visão, um sonho. E que ela falava assim, que a Cida, se não me falha a memória, convidava ela, não sei se era para levar uma calça, alguma coisa para a irmã Rosa. E Deus falou o coração dessa irmã. Deus vai recolher a irmã Rosa. Agora fala, irmão, desculpa. Às vezes só damos valor no vaso porque ele está de terno e gravata. Tem vasos pequenos aqui na igreja que Deus tem usado. Deus tem revelado. E às vezes tem vasos que dão glória a Deus um pouquinho a mais, incomoda. Aí essa irmã está gritando demais. Grita mesmo, você é vaso. Você está cheio da presença de Deus. Quando o vaso se transborda, tem que jogar para fora mesmo. Temos que parar, irmãos. Ai, só Deus só usa aquele vaso ali. Não, não. Deus usa uma criança. Deus usa uma pessoa simples, como pode usar um rico. Todos nós somos vasos e temos valor diante de Deus. Nunca despreze o menor vaso da casa de Deus. Nunca despreze. Josafá só queria, Acabe só queria ouvir coisas lindas e maravilhosas, favorável a ele. Quando mandou chamar, se não me falha a memória, Micaías. E você, o que você tem que falar de mim? Porque ultimamente só fala mal de mim. Deus é comigo. Pode ir, rei. Pode ir. Aí o rei falou, tá vendo? Ó, já começou. Tem alguma coisa errada, só falava mal de mim, agora está falando bem, tem alguma coisa errada. Pode ir. Se Deus não for na minha boca, o Senhor pode ir, mas não vai retornar. Aí ó, pá na boca dele, e mandou alimentar ele com pão da amargura. Mas não deixou de ser vaso do Senhor. Ei,
Nem sempre aquilo que Deus colocar no seu coração para falar vai agradar alguém, mas fale. 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 Que Deus se responsabiliza. Amém? Que Deus abençoe. Que as palmas louvem ao Senhor Jesus nessa noite. Aleluia. Glória a Deus.